Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Hoje nós vamos ver nesse vídeo um pouco da organização dos seres vivos em níveis, tá? Já tenho até vídeo falando sobre esse assunto, mas a abordagem desse momento, ela merece uma abordagem especial sobre esse tema. Nós estamos na aula 8 de alguns temas fundamentais na parte de biologia, que é para você que está começando a estudar esse assunto, a biologia. Então, você que está no primeiro ano do ensino médio, por exemplo, isso é muito importante. Agora, você que já está lá no finalzinho do ensino médio ou que já acabou, mas está pensando em vestibular, também é importante. Então, tudo isso vai ser útil para você e aí eu quero que você preste atenção no meu desenvolvimento, tá legal? Vamos lá. Aqui, por exemplo, eu começo falando da organização, dizendo que atualmente os seres vivos, eles são estudados, tá? Em suas diversas dimensões, tá? Então, desde sua composição química, e até a relação que existe entre os seres vivos e o meio ambiente. Então nós vamos fazer assim, nós vamos começar de uma parte que não é viva, vamos passar pela parte viva e depois no final um conjunto de relações, certo? Entre os seres vivos e o mundo. Tá bom? Então, mais ou menos assim. Aqui eu quero que vocês observem esse esquema aqui, tá? Então aqui você tem um esquema e esse esquema ele está vindo daqui, ó, da esquerda para a direita, certo? Então, nesse esquema eu tenho várias figuras que representam os tais níveis de organização. Para a gente entender, pode ser até que eu esteja usando um sistema muito longo, porém ele é completo, certo? Ele envolve tudo aquilo que a ciência busca saber sobre a vida, os seres vivos, sobre a ecologia e tudo mais. Olha, ele não está completo, eu vou completar ele lá embaixo também. Olha só, aqui nesse primeiro item, então a gente pode até determinar, por exemplo, que esse aqui, né, é o primeiro. Então a gente vai começar por aqui, ó, o número 1. Então no número 1 eu tenho aqui o átomo, tá? O átomo. O átomo é a unidade fundamental da matéria. Átomo é a partícula indivisível e que forma todas as coisas do universo. Então, o átomo, ele existe para compor a matéria. A matéria só existe por causa do átomo, certo? Porém, a gente percebe que existem substâncias que são muito simples, outras são mais complexas. Olha, então, como isso aqui é uma aula de biologia, eu tenho que falar das complexas, porque afinal de contas, os seres vivos são estruturas complexas, certo? Não é só um punhado de átomos aí amontoados para formar um ser vivo. Não, existe toda uma combinação especial de átomos, né, nos seus elementos químicos para poder formar um ser vivo. E para começar, esses átomos vão fazer pequenos arranjos e formar as moléculas, que são aqui, ó, o número 2. Então aqui no número 2 eu tenho uma molécula, tá? A molécula seria a outra dimensão
da organização dos seres vivos. Então começamos no átomo, partindo para a molécula. A molécula é um arranjo de átomos que acontece por causa das ligações químicas que existem entre os átomos. Então, os átomos, eles podem se combinar e formar outras coisas mais complexas, certo? Então, o que a gente fala muito na parte da biologia é sobre, por exemplo, moléculas orgânicas e aquelas substâncias inorgânicas. Bom, de orgânico, que eu acho bem interessante eu lembrar agora, é a proteína, por exemplo, né? Que é formada por uma molécula chamada aminoácido, tá? Na verdade, a proteína é uma macromolécula. Então, é uma macromolécula formada por moléculas menores. Agora, você tem, por exemplo, o glicídio, né, que é o açúcar. Por exemplo, a glicose, que também é uma molécula bem complexa, certo? Então, temos aqui a molécula como o segundo grau, vamos dizer assim, dessa organização. Nós estamos indo do menor para o maior. Então, bem, antes de surgir qualquer ser vivo, você precisa saber que os seres vivos são formados por células. E as células são pequenos seres vivos, certo? Eles têm um ciclo de vida e tudo mais. Porém, se ela é um ser vivo, a célula, então ela precisa ter dentro dela estruturas para que ela funcione. E essas estruturas são as organelas. Bom, aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui, número 3, eu tenho uma organela chamada mitocôndria. Poderia ser outra organela, poderia ser, por exemplo, um aparelho de Golgi. Poderia ser um retículo endoplasmático. Então, aqui tem uma mitocôndria, mas eu não quero colocar o nome mitocôndria. Eu quero lembrar que a mitocôndria, ela é uma organela. Então, vamos lá, ó. Organela. Bom, gente, a organela, ela é um pequeno órgão da célula. Então, o próximo passo, se eu juntar um conjunto de organelas diferentes, eu posso ter então o próximo nível, que é a célula, que é essa aqui, ó, o número 4. Então, aqui, ó, tem o número 4, certo? E aqui eu vou ter então a célula. Aqui está a célula, pronto. Então está a célula aqui. Ok, muito bem, existem muitos seres vivos e aqui eu quero destacar uma coisa, ó. Só a partir daqui, ó, do número 4, célula, é que eu tenho a vida. Por quê? Aqui o 1, o 2 e o 3 são coisas que formam a célula. Toda célula é feita também de, obviamente, de átomo, de molécula. Então, os átomos formam as moléculas formam as organelas, ou organoides, se quiserem, e eles se formam, ok, a célula. Só a partir da célula que há a vida. Então, o 1, 2 e 3 são estruturas sem vida, tá bom? Então, vamos lá. Aí a célula tem já a vida. Porém, como eu disse, tem organismos que são microscópicos e unicelulares, formados por uma única célula, como bactérias, como protozoários. Então, tudo bem. Porém, a vida, ela evoluiu e ela alcançou um grau maior de complexidade. Então, você pensa nos organismos pluricelulares, que tem mais de uma célula. Então, se um organismo ele é pluricelular,
tem várias células trabalhando juntas, então o que acontece? As células começam a se organizar e a criar especializações, ou seja, as células começam a se especializar em determinadas funções. Então, por exemplo, digestão, respiração, defesa do corpo, locomoção. Então, isso tudo exige das células uma especialização. Então, elas começam a formar grupos especiais, ou seja, conjuntos de células que realizam funções sincronizadas, organizadas. Então, isso eu chamo de tecido. Por exemplo, o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido epitelial e assim por diante. Então aqui, ó, no número 5, eu vou colocar aqui, ó, no número 5, a parte número 5, vamos ver se eu consigo me ajeitar aqui para escrever direitinho aqui. Aqui é um, ó, tecido, certo? Conjunto de células formam um tecido, um conjunto de células especializadas. Muito bem, já que formou tecido, então agora vai ter que se desenvolver. E aí a evolução das espécies chegou até aqueles seres mais sofisticados, como os vertebrados, dos quais nós fazemos parte. Portanto, nós somos vertebrados e mamíferos. Então aí, o que acontece? Para um organismo como o organismo humano, a gente precisa que os tecidos se juntem, se reúnam para formar os órgãos, né? Que agora, por exemplo, aqui, ó, o número 6 está dando como exemplo o sistema digestório, o intestino delgado e o intestino grosso, certo? Então aqui nós vamos colocar como órgão, é o outro nível, tá? O órgão, tá aqui, ó, órgão. Muito bem, então tem o órgão, ele chega e forma, por exemplo, o intestino delgado, o intestino grosso, o coração, os pulmões e assim por diante. Muito bem. Aí os órgãos, eles funcionam de forma sincronizada, ou seja, eles funcionam também em trabalho de equipe. Então, aí eles se juntam e formam todos juntos um sistema. O sistema, ele vai aparecer aqui, ó, o número 7. Vamos pôr aqui desse lado, ó, o número 7 como sistema digestório. O conjunto de órgãos digestórios formam o sistema digestório. Então, aqui, ó, o número 7. Então, vamos colocar no número 7, ó, o sistema, tá? Então aqui o sistema, ok? Agora aqui, ó, o conjunto de todos os sistemas digestório, respiratório, reprodutor, locomotor, isso tudo vai formar finalmente aqui, ó, o oitavo. Então no oitavo eu tenho o que? O organismo. Então o organismo, tá? É a etapa final, o grão final, que formou um ser vivo, o indivíduo. Não acabou aí não, viu, gente? Mas eu cheguei já num organismo complexo. Eu cheguei, por exemplo, num ser humano. Então, notem que o ser humano, ele é um ser vivo. Então, do número 4 até o número 8, você tem as estruturas que têm vida. Do número 1 até o número 3, eles não têm vida, certo? Apesar que, quero abrir um parênteses aqui, como o exemplo que eu dei, que eu coloquei aqui nessa figura,
certo? É uma mitocôndria. Poderia ser um retículo endoplasmático rugoso, um retículo endoplasmático liso, certo? Porém, é uma mitocôndria. Por acaso, certo? A ciência considera que a mitocôndria ela é uma bactéria que passou a viver dentro da célula. Isso é uma história à parte que não dá para contar agora. Porém, eu coloquei ela aqui porque também ela é considerada uma organela celular, certo? Porém, tirando o exemplo da mitocôndria, todas as outras organelas não têm uma vida própria, certo? Não tem. Então aqui cumprimos uma parte, chegamos ao indivíduo. Será que para por aí? É só até o indivíduo? Até que é o organismo? Poderia ser um peixe, poderia ser uma rã, poderia ser uma ave, porém é um ser humano. Muito bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai avançar para além do organismo. O que tem além do organismo? Tá? Então aqui a gente vai colocar outras dimensões. Tá aqui, ó. Aqui, ó, você tem um organismo. Então você está vendo aqui um organismo, certo? Aqui são dois. A partir do segundo, são 3, 4, 5 e assim por diante. A partir disso, você já não tem um organismo. Então, o que você tem? Qual é o patamar acima de organismo? Acima de organismo, gente, nós temos aqui uma população. A população, gente, é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que esse conjunto está numa determinada área, num determinado lugar. Então, em uma região, existe um conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então, esse conjunto de indivíduos da mesma espécie forma uma população. Ok. Agora, notem bem o que acontece aqui, o que mostra essa figura. Essa figura aqui, você tem algumas plantas, né? Árvores, arbustos, tem até Vitória Régia aqui. Você tem alguns animais também, certo? Você tem pássaros, você tem, como aqui também tem no chão, tem anfíbio aqui que deve ser um sapo, tá? Uma zebra, aqui um veado, aqui uma girafa. Então vocês estão vendo vários tipos de seres vivos, certo? Dentro de um lugar, um ambiente. Então, aí o que a gente vai definir? Nesse caso, você tem também algumas rochas aqui, você tem esse solo acinzentado, você tem o lago bem azul, né? A água, aqui a gente não vê, mas esses pássaros estão voando, porque existe atmosfera também, então tudo isso são coisas que não são vivas, né? A água, o solo, as rochas, o ar, né? Então isso tudo não é ser vivo. Então isso tudo a gente separa dos vivos. Então vocês estão vendo seres vivos e estruturas que não são vivos, tá? Então os seres vivos que são bióticos, né, que têm a vida, eles vão formar aqui, só nessa figurinha, como tem várias espécies, a zebra é uma espécie, o sapo é uma outra espécie, certo? O pato é outra espécie, o veado é outra espécie, enfim, você tem várias espécies, você não tem só uma. Então não é mais uma população. Aqui você tem uma comunidade. A comunidade é um conjunto de espécies,
certo? Conjunto de espécies. Então aqui você tem várias espécies, tá? Várias espécies. Qual é a diferença entre, então, população e espécie? Que a população é um conjunto de seres da mesma espécie. Comunidade é um conjunto de seres vivos de espécies diferentes. Então eu posso dizer que a comunidade é um conjunto de populações? Sim, é um conjunto de populações. Tá bom? Agora aqui, ó, a água, o solo, as rochas, a atmosfera, eles fazem parte desse contexto todo aqui, mas eles não são vivos, certo? Então eles são apenas fatores físicos ou fatores abióticos. Tá bom? Então, esse tipo de estrutura são fatores abióticos. Então, aqui seria o meio ambiente. Aqui é o meio onde eles vivem. Vou colocar aqui, é o meio ambiente, que também acaba formando o habitat desses seres vivos, a região onde eles moram. O interessante é você lembrar que tudo aquilo que é vivo é biótico, tudo que não é vivo é abiótico. A letra A que aparece antes é uma negação. Tá? Então isso aí é uma outra dimensão, a comunidade. Então a comunidade, você só consegue enxergar a comunidade quando você olha naquele lugar, naquele espaço físico, e você consegue ver quantos animais vivem naquela área, naquele lugar, né? Então aí você vai encontrar mais de uma população, então é uma comunidade. Bom, então, por exemplo, vamos lá no outro caso, vou fazer uma comparação diferente aqui, ó. Aqui, nessa imagem, vocês estão vendo um ecossistema, tá? Então, repare que se você juntar a comunidade com o meio ambiente e as interações que eles estabelecem, aí você vai formar um ecossistema. Então, ó, juntando a comunidade e juntando o meio ambiente, e se você conseguir perceber que existe uma relação entre a comunidade e o meio ambiente, ou seja, esses animais, eles estão todos em torno da água. Então a água favorece esses animais, portanto existe uma interação entre eles, há uma relação. Todos os seres vivos precisam de água, então é natural que os seres vivos se reúnam em torno da água. Então, quando eles se reúnem em torno da água e estabelecem uma relação, quer dizer, a água sustenta esses seres vivos, porque é uma necessidade básica a água, então aí você tem um ecossistema. Nessa imagem que a gente tem aqui, ó, nessa imagem fica mais fácil. Então, quando você olha um ecossistema, então você tem aqui, ó, nessa faixa, aves, você tem árvores, você tem outros animais herbívoros, tá? Você pode ter carnívoros, você tem água aqui, certo? Aqui você tem quase um bosque, né? Aqui você tem já um outro tipo de vegetação. Então esses animais, eles interagem, existe uma relação entre eles, esses seres vivos, que como são diferentes, eles formam uma comunidade, se relacionando com o meio físico, né? E esse meio físico eu posso chamar também de meio sem vida, como
biótopo, tá? O biótopo é o que? É a energia do sol, que é necessário para fotossíntese das plantas, é a temperatura, que tem que ser ideal, o vento, a movimentação do ar, né? As rochas, que tem sais minerais, o solo, que tem nutrientes inorgânicos para abastecer as plantas e assim por diante. Então, isso também a gente pode chamar de biótopo. Então, o que está formando essa figura aqui, ó? Você tem o ecossistema todo e aqui embaixo está separado em partes. Se você olhar só a parte física, você está olhando o biótopo. Se você está olhando a parte viva, você está olhando a comunidade. Então, se você vê que existe uma relação entre seres vivos, que é a comunidade, e o ambiente, que é o biótopo, então você tem o que? Um ecossistema, certo? Aí você tem um ecossistema. Até podemos colocar aqui, ó, também aqui para relacionar o meio ambiente, é também o biótopo. Tá? Biótopo. Então isso aqui é uma parte integrante da vida, porque a gente precisa de coisas que não são vivas para sustentar aquilo tudo funcionando. Então aqui você tem os seres vivos, que são as árvores, as gramíneas, os pássaros, os répteis, os mamíferos, certo? E assim por diante. Então, ecossistema é um conjunto formado de biótopo, que é físico, mais a comunidade e a relação que existe entre eles. Se não tiver relação, não é ecossistema, certo? Muito bem. E aqui, para a gente terminar, nós temos a junção de tudo isso aí. Nós ainda estamos naquela organização. Paramos lá em cima no homem, aí depois veio a população, que é o conjunto de seres da mesma espécie, a comunidade, que é o conjunto de espécies, certo? O ecossistema, que é o biótopo, a parte não viva, mais, né, a comunidade interagindo, aí o ecossistema, e o conjunto de ecossistemas. Será que tem? Tem. Se você olhar para o planeta como um todo, você vai ver um conjunto de ecossistemas. Tá? E esses ecossistemas reunidos todos, ou seja, todas as partes do planeta onde existe vida, a gente vai chamar de biosfera. É o último elo ou o topo dessa organização dos seres vivos. Então você tem a biosfera, que significa, grosso modo, né, esfera viva, aqui, ó, onde você tem, se você olhar aqui, ó, você tem seres vivos, certo? A biosfera, tá? Que é formada pelos seres vivos, que são as comunidades em seus ecossistemas. Você tem a atmosfera, tá? Você tem a hidrosfera, sendo a atmosfera a camada gasosa da Terra, a hidrosfera, que é a parte líquida da Terra, certo? Que é representado por mares, oceanos, lagos e tudo mais, e a parte seca, rochosa, ou o solo, que é a litosfera. Então aí é um conjunto bem maior. Toda a litosfera, hidrosfera, atmosfera e seres vivos formam juntos a biosfera, que significa esfera viva. Tá legal, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Se esse vídeo foi útil, não esqueça, dá um joinha, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!